Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Vocês conhecem Nassim Taleb? Nassim Taleb é um famoso escritor, estatístico e professor universitário líbano-americano. Ele se tornou um fenômeno por seus estudos, palestras e 3 best-sellers: A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e Arriscando a Própria Pele, além de ótimos outros livros. Esse vídeo é baseado principalmente no citado primeiro, o gerenciamento do desconhecido. Um peru passa a vida sendo alimentado pelo açougueiro. Ele cria diariamente a crença de que açougueiros gostam de perus e os tratam muito bem, até que em um belo dia, antes do dia de ação de graças, ocorre um evento chamado por Taleb de Cisne Negro. Nesse dia não é bom ser um peru. Assim temos a fonte de todos os erros prejudiciais: confundir a ausência de evidências com a evidência de ausência. Qualquer semelhança com a queda das torres do World Trade Center ou a ascensão de Napoleão na França não é mera coincidência. Antes de continuarmos, senhoras e senhores, o YouTube nos avisa que 80% dos que passam por aqui não são inscritos ainda. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já deem um like no vídeo. Nos ajude a expandir essa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. Taleb é conhecido por suas teorias estatísticas de gerenciamento de riscos, além de suas críticas aos principais modelamentos de carteiras de investimentos da atualidade. Devido aos seus conhecimentos, ele trabalhou em grandes instituições financeiras, como a Credit Suisse. É fundador do fundo Ed Empirica Capital. Atingiu sua independência financeira no crash financeiro de 1987. Deixou a carreira no mercado financeiro para se dedicar à vida acadêmica como pesquisador matemático e ensaísta filosófico. Seu livro mais conhecido e mais vendido, A Lógica do Cisne Negro, se concentra em explicar como eventos imprevisíveis, que vão além das nossas capacidades de previsão, geram consequências extremas para a humanidade. Em Antifrágil, ele defende que é necessário aproveitar de eventos adversos e não só suportá-los, mas crescer diante deles. Já em Arriscando a Própria Pele, a ideia é simples: não confie em quem não se arrisca no que prega ou recomenda. Isso vale para tudo, inclusive nos investimentos. A descoberta de cisnes negros por ornitólogos provou que, simplesmente, a crença em que todos os cisnes eram brancos estava errada. Essa pequena constatação ilustra uma limitação severa do aprendizado por meio de observações ou experiências, e a fragilidade do nosso conhecimento. Um pequeno número de cisnes negros explica quase tudo no mundo, do sucesso de ideias e de religiões às dinâmicas de eventos históricos e a elementos de nossas vidas pessoais. Os eventos considerados cisnes negros possuem 3 características. Estão completamente fora das expectativas comuns. Nada no passado pode apontar convincentemente para sua possibilidade. Tais eventos possuem impactos extremos. Passado o evento, a natureza humana faz com que desenvolvamos explicações sobre ele, tornando-o explicável e previsível. O simples exercício de observar a nossa própria existência nos faz entender a importância de eventos inesperados e impactantes. Como você escolheu a sua profissão? Como iniciaram e terminaram seus relacionamentos? Seu enriquecimento e o empobrecimento? Com que frequência essas coisas aconteceram conforme o planejado? Pensando em eventos históricos, quem poderia explicar, antes de acontecer, é claro, a ascensão de Adolf Hitler, a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, ou o ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro. Isso só para citar os mais recentes. Todos eles mudaram o rumo da história em diversos âmbitos, sociais e econômicos inclusive. Todos têm explanações detalhadas atualmente, todas feitas por especialistas que foram incapazes de prevê-los. Em compensação, há diversos cisnes negros positivos: o advento da internet, dos computadores pessoais, novas tecnologias de produção de alimento, a criação de vacinas, tratamentos e medicamentos para doenças que antigamente foram capazes de dizimar boa parte da humanidade. A realidade, segundo Taleb, é que o mundo é dominado pelo extremo, pelo desconhecido e pelo muito improvável. Ainda mais, o futuro, apesar do progresso e da expansão do conhecimento, será cada vez menos previsível. A questão então passa a ser: como lidar com esses eventos? De que forma podemos nos expor mais ou menos a eles? A escolha de uma profissão é um dos temas dos capítulos iniciais do livro. Ele cita e aconselha a escolha de profissões não escaláveis, ao invés de profissões escaláveis. O termo escalável é bem simples e o próprio Taleb é um exemplo disso.
Escritores podem, com uma única obra de best-seller, se tornarem milionários. O mesmo não vale para o padeiro ou para o dentista. O ponto é que profissões escaláveis só são boas se você for bem-sucedido. Elas possuem disparidades imensas entre esforços e recompensas e poucos podem ficar com a maior parte do bolo. Claramente, padeiros e dentistas possuem diferenças muito menos significativas dentro de suas áreas de atuação. Como Taleb costuma dizer muito no livro, profissões escaláveis pertencem ao extremistão, já profissões não escaláveis estão no mediocristão. Aqui estar exposto a um evento cisne negro positivo, escrever um best-seller, parece ser um risco muito grande quando pensamos em grande escala de profissionais que precisam ter uma renda para sustentar suas famílias. E com relação a investimentos? Quem poderia prever as quebras do mercado em 1929 e 1987? E a crise das .com, o subprime? Todos foram catastróficos para muitas pessoas. Algumas pessoas perderam economias de uma vida inteira em um único dia, talvez em horas. Nenhuma delas deixou de ter sua razão encontrada após cada acontecido. A mídia busca e encontra todos os motivos e, veja só, faz novas previsões. Pensam com a linearidade característica do ser humano. Ocorre que o mundo é muito mais não linear do que parece. Taleb acha escandaloso que, apesar de todo o nosso histórico de insucessos, continuamos a prever o futuro como se fôssemos bons nisso. A arrogância, não sabemos, é realmente impressionante. Assim, ouvir notícia no rádio a cada hora é muito pior para você do que ler uma revista mensal. O intervalo mais longo permite que se filtre um pouco a informação. A área de finanças e economia possui muitos especialistas. Para essa área de atuação e algumas outras de ciências sociais, esse termo parece ser superestimado. Você teria dúvida em escolher entre um neurocirurgião e um jornalista de ciências para uma futura operação no seu cérebro? Agora, para um conselho financeiro, qual seria a melhor opção? Um pós-doutorado em finanças ou um jornalista que escreve sobre negócios? No primeiro caso, a escolha parece muito mais óbvia, certo? Peter Lynch, um deles, um dos maiores gestores financeiros da história, diz que toda a matemática necessária para investir é aprendida na 4ª série do ensino fundamental. Baseado na lógica do cisne negro, Taleb é, portanto, um crítico ferrenho da teoria que é atualmente difundida para a seleção de ativos baseada em riscos. Desvio padrão, variância, R², todas derivadas da curva gaussiana. A informação fica concentrada em torno do medíocre, ou médio. A probabilidade de um desvio declina cada vez mais rápido à medida que nos afastamos da média. Veja, você procura o que sabe, um caminho para as Índias, e acaba encontrando o que não sabia que estava lá, a América. As pessoas se concentram em buscar modelos e acabam encontrando antimodelos. Para ele, a preocupação é muito mais com riscos ocultos e perversos do que os riscos anunciados. Ou seja, perder uma oportunidade é muito mais preocupante do que alguns constrangimentos. Assim, em investimentos, ele se expõe de forma máxima a cisnes negros positivos, ou seja, ativos de empresas com grande potencial de crescimento. Esse tipo de ativo oferece surpresas, uma vez que sua volatilidade é desconhecida. Já empresas seguras de primeira linha podem possuir riscos ocultos. Contudo, o segredo está em fazer isso de forma que a perda não seja tão relevante ao montante total de sua carteira. Isso é muito importante. Ele é extremamente conservador em situações que está exposto a cisnes negros negativos. Por isso, a sua carteira é composta principalmente de ativos seguros, títulos do governo americano, por exemplo. Enfim, podemos definir da seguinte forma: ele é agressivo quando o erro de um modelo pode lhe beneficiar e paranoico quando o erro é prejudicial. Você só pode controlar o que você faz. Esse deve ser o seu objetivo. E aí, gostaram desse pequeno resumo do livro de Taleb? O livro possui inúmeras questões filosóficas sobre como somos arrogantes em explicar o que não sabemos ou não conhecemos, como prever o futuro. Ao ser humano não foi dado esse dom. Assim, não há nada garantido nessa vida, e isso inclui nossos investimentos. Sua única ação é buscar se proteger contra eventos negativos e estar exposto quando eles são positivos. Não seja o peru antes do dia de ações de graças. Na descrição do vídeo há um link para a compra dos 3 livros de Taleb na Amazon. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos. Deixe seu comentário e sua dúvida. Vou buscar atender a todos. Muito obrigado.